Imagine que você está parado, olhando pela janela de um trem. Lá fora, a paisagem desliza suavemente, como se fosse uma pintura em movimento. Não há solavancos, não há aceleração brusca, não há freios rangendo. Apenas a tranquilidade de algo que se move com constância. É hipnotizante. Mas o que exatamente está acontecendo ali? O que há de tão especial em um movimento que não muda, que simplesmente segue? Pois é aqui que começa a nossa viagem. Uma viagem que, diferente do trem, não será nada linear, porque por trás do que parece simples, esconde-se um dos conceitos mais fundamentais da física, o movimento uniforme. E se você acha que isso é só uma fórmula entediante num canto empoeirado do seu caderno, prepare-se. Hoje, esse conceito vai ganhar vida. Antes de tudo, vamos ao básico. O que é um movimento? A palavra já carrega em si um universo. Mover-se, deslocar-se, sair de um ponto e chegar a outro. Mas na física, movimento não é apenas sair do lugar. Ele precisa ser mensurável. E para isso, definimos que movimento é a mudança de posição de um corpo em relação a um referencial ao longo do tempo. Parece complicado? Pense no seguinte: você está sentado no banco da praça, olhando uma bicicleta passar. Do seu ponto de vista, a bicicleta se move, mas para o ciclista, quem está parado é ele. Tudo depende do referencial. Agora, quando falamos em movimento uniforme, adicionamos uma condição muito especial. A velocidade não muda. Sim, ela permanece constante, como um metrônomo marcando o tempo com precisão absoluta. Isso significa que, a cada segundo, o corpo percorre exatamente a mesma distância. Um passo após o outro, no mesmo compasso. Nada mais, nada menos. Se um objeto percorre 10 metros em 2 segundos, ele vai percorrer 20 em 4, 30 em 6, 40 em 8. Essa regularidade é a alma do movimento uniforme. E aqui entra uma das primeiras fórmulas da física que provavelmente você já ouviu falar. Velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo. V igual a S sobre T. Parece simples, mas não se engane com a simplicidade. Dentro dessa fórmula se esconde uma lógica poderosa. Se você conhece a distância percorrida e o tempo gasto, você conhece a velocidade. E se conhece a velocidade e o tempo, você pode prever onde estará o objeto no próximo instante. É quase como ver o futuro. Mas para que tudo isso funcione, precisamos falar a mesma língua. E essa língua é o Sistema Internacional de Unidades. Nele, o espaço é medido em metros e o tempo em segundos. Isso significa que a velocidade nesse contexto será expressa em metros por segundo. Se você está acostumado com quilômetros por hora, como vemos nos painéis dos carros, aqui vai um alerta. No universo da física, esse hábito pode te confundir. Para converter de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplique por 3,6. Para fazer o caminho inverso, divida por 3,6. Simples assim. E aqui vem um dos momentos preferidos de quem ama equações: a expansão da fórmula da velocidade. Se reorganizarmos os termos, podemos desmembrar a relação entre espaço, tempo e velocidade. A equação é S igual a S0 mais V vezes T. O que isso significa? Que a posição final de um corpo em movimento uniforme é igual à sua posição inicial somada ao produto da velocidade pelo tempo. Essa é a chamada equação horária da posição. E se ela parece abstrata agora, espere só até vermos isso em forma de gráfico. Mas antes, vamos resolver uma angústia muito comum: quando usar uma fórmula e quando usar a outra. Muita gente trava diante disso, mas a resposta está na pergunta que você quer responder. Se o que você precisa é encontrar a velocidade média de um percurso, use a fórmula V igual a S sobre T. Agora, se você quer saber onde o objeto estará depois de certo tempo, ou qual era a sua posição no início, use a equação horária da posição. Simples assim. O segredo está em saber o que você procura. E com isso, abrimos espaço para um dos momentos mais visuais da física, os gráficos. Vamos começar pelo gráfico espaço-tempo, o famoso ST. Imagine uma reta subindo num gráfico cartesiano.
Essa reta representa a trajetória de um corpo com velocidade constante. Se ela sobe, significa que o corpo está se afastando do ponto de origem, ou seja, a velocidade é positiva. Se a reta desce, indica que o corpo está se aproximando do ponto de origem, o que chamamos de velocidade negativa. Agora, se a reta for completamente horizontal, o corpo não se move, ele está em repouso. Mas o verdadeiro charme está no gráfico velocidade-tempo, o VT. Aqui, se o movimento é uniforme, o que vemos é uma reta paralela ao eixo do tempo. Isso porque a velocidade não muda. Se essa reta estiver acima do eixo horizontal, a velocidade é positiva. Se estiver abaixo, é negativa. E aqui vem um detalhe precioso. A área sob essa reta no gráfico VT corresponde numericamente ao deslocamento do corpo. Isso mesmo. A física te dá um gráfico, e o gráfico te devolve o quanto o objeto se moveu. É como traduzir imagens em números. Uma dança entre forma e função. Mas o que tudo isso significa na prática? Imagine um carro andando por uma estrada reta, sem parar, a uma velocidade constante de 30 metros por segundo. A cada segundo, ele percorre exatamente 30 metros. Se você for construir um gráfico do espaço em função tempo, verá uma linha reta, inclinada positivamente, subindo sem hesitação. Se construir o gráfico da velocidade, verá uma reta horizontal constante. E se calcular a área entre essa reta e o eixo do tempo, verá exatamente a distância percorrida pelo carro naquele intervalo. Tudo se encaixa. O movimento uniforme é, portanto, mais do que um conceito abstrato. Ele é a essência de muitos fenômenos simples que nos cercam. Uma esteira rolante, um trem em linha reta sem aceleração, um disco de vinil girando em rotação constante. Ele é previsível, confiável, quase poético. Não há surpresas e não há viradas dramáticas. E é justamente por isso que ele é o ponto de partida ideal para quem começa a explorar os mistérios do movimento. No fim das contas, o movimento uniforme é o alicerce, a régua com a qual começamos a medir o mundo em movimento. A linha reta que traça o início de uma jornada e adiante encontraremos curvas, acelerações, forças invisíveis puxando objetos. Mas para que possamos compreender a complexidade, precisamos antes entender o simples. Porque é no simples que mora o fundamento. E é com esse fundamento que você agora está equipado para ver o mundo com outros olhos. O trem ainda passa, mas agora ele não é mais apenas um cenário, ele é uma equação viva, um gráfico em ação, um movimento uniforme em sua forma mais pura. E talvez agora, ao olhar novamente pela janela, você perceba que não era apenas o trem que se movia, foi você também. Porque entender o movimento uniforme não é só compreender um conceito físico, mas enxergar por trás da constância a beleza daquilo que segue firme, que não hesita, que avança mesmo sem pressa. Há algo profundamente humano nisso. A cadência dos dias, o compasso da respiração, o passo persistente de quem não precisa correr para chegar. E se tudo isso lhe tocou de algum modo, se fez você lembrar de alguma trajetória que parecia simples, mas que sustentava o todo, então o conhecimento cumpriu seu papel. Agora, compartilhe essa sensação. Escreva nos comentários o que se move em você. Envie este vídeo para quem anda precisando de direção. E se inscreva, não por rotina, mas porque há caminhos que merecem ser seguidos juntos.